Tem um termo aí que não é muito conhecido, acredito que pela maioria das pessoas, chama-se guerra híbrida. Híbrido, muita gente já sabe que se trata de alguma coisa misturada, né? Alguma coisa mista. Mas o que tem a ver guerra híbrida, e mais precisamente a guerra híbrida com essa história aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe o seguinte, que quando se trata de guerra, a gente fica sempre pensando o seguinte: quem é que está certo? Quem é que está errado? Nessa história de buscar o que está certo e o que está errado, a gente geralmente incorre em grandes erros, não é? A gente toma partido. E a gente toma partido muitas vezes por questões de comunicação. E aí onde entra também a questão da guerra híbrida. A gente toma partido a partir das ideias que a gente tem, pelas informações que a gente recebe. Então, de repente, a gente toma um determinado posicionamento sem que aquilo seja o correto. Na verdade, no que diz respeito à guerra, defender um A ou B é uma coisa muito complicada. Eu estou aqui somente para tentar explicar essa situação, o que é que está por trás de toda essa história, principalmente sobre guerra híbrida. Vamos entender. A guerra híbrida é aquela guerra que ela sai do convencional, né? Que ela sai, não é exatamente aquela guerra de enfrentamento com tanques, com canhões, como nós estamos vendo aí agora esse momento. Mas antes de acontecer essa invasão, por exemplo, russa na Ucrânia, já tinha a guerra híbrida dos dois lados, né, com informações dos dois lados, com interferência dos dois lados, Estados Unidos e Rússia. É bom que saibam sempre que os Estados Unidos está nessa história, né? Então a guerra híbrida já vem de anos atrás, principalmente considerando os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Vamos entender por aí. E o que significa exatamente a guerra híbrida, né? Olha só, a guerra híbrida, ela é causada por um agente externo que explora diferenças históricas, étnicas, religiosas, socioeconômicas ou religiosas por meio da transição de uma revolução colorida para uma guerra convencional. Quem é que faz muito isso? Quem faz muito isso é os Estados Unidos, principalmente por meio da OTAN, no que diz respeito do Tratado do Atlântico Norte, envolvendo aí a Rússia e os outros países do Atlântico Norte. Tá, beleza? Então é o seguinte, os Estados Unidos, a gente sabe que ele é um império que está para ruir a qualquer momento, assim, não assim de repente, né? Mas esse império não está tão consolidado como antes já esteve. E é exatamente por isso que ele provoca guerras híbridas, quando não vai direto ao ponto, nos países que ele quer o seu apoio, que lhe interessa para manter o seu poder bélico, o seu poder econômico, o seu poder político no mundo, ok? Então é isso. Por exemplo, nós já falamos em vídeo anterior sobre a União Soviética e os Estados Unidos, o período da chamada Guerra Fria, quando houve a Segunda Guerra Mundial e o mundo se dividiu entre capitalistas e socialistas. Capitalistas dos Estados Unidos, né, e os seus apoiadores, e a União Soviética com os seus apoiadores. A União Soviética, ela inicia com a Revolução de 1917, a Revolução Russa de 1917, que derruba o regime czarista, e aí, a partir da organização do Lenin, vamos ter a União Soviética. É importante saber dessa história. Com a União Soviética, vários países aí, eles foram anexados a um grupo só, que passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Pois bem, esse grupo aí fazia parte aí do leste europeu. A parte ocidental, ela vai ser liderada pelos Estados Unidos e com Inglaterra e os demais países capitalistas.
E aí vamos ter, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e é bom que se saiba, o fim da Segunda Guerra Mundial, vamos ter a derrota do nazismo. Quem derrotou o nazismo foi a União Soviética, e com o fim dessa guerra, vamos ter aí a chamada cortina, né, essa cortina de ferro, que separa os blocos econômicos, socioeconômicos, capitalismo e socialismo, ok? O que vai acontecer? A União Soviética, evidentemente, ela vai tentar dar continuidade, perpetuar o sistema, os regimes socialistas nos países que pertencem à União Soviética. E do outro lado, vamos ter os Estados Unidos, que não vai querer essa história e passa a questionar bastante e utilizar estratégias de guerra, que não exatamente aquela guerra belicista de invadir um determinado território, um determinado país. Mesmo sendo contra, por exemplo, a União Soviética, os Estados Unidos vão tentar garantir o que interessa para eles a partir da chamada guerra híbrida. E aí vem a questão da guerra de informações, vem estratégias de utilização de grupos, de determinados grupos, para garantir o apoio do povo, de uma população, de um país, ou determinados grupos. Na Ucrânia, por exemplo, vamos ter vários grupos que vão ser formados contra a Rússia também, contra a Rússia, vários grupos que vão ser formados. Então, esses grupos, eles vão ser incentivados pelos Estados Unidos. E dentre esses grupos vamos encontrar vários nazistas que vão estar também. Então, houve um último conflito em 2014, por exemplo, salvo engano, que os Estados Unidos apoiaram as chamadas organizações não governamentais para estimular o conflito interno da Ucrânia com a Rússia. E aí, a partir de então, vários grupos, né, de neonazistas, chamados neonazistas, invadiram os sindicatos socialistas, e aí surgiu aquele termo ucranização. Preste bem atenção à ideia da ucranização, que muita gente não sabe o que significa isso. A ideia de ucranizar significa derrubar toda a ideia relacionada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas as ideias socialistas comunistas. Ucranizar significa transformar, mudar aquele regime, sair daquele regime. E dentre aqueles que estavam trabalhando por essa ucranização, vamos ter os grupos neonazistas, sim, grupos neonazistas, e que foram extremamente apoiados pelos Estados Unidos. E aí, a guerra híbrida continua, principalmente com o avanço das redes sociais, né, da internet, das comunicações, mas é bom que se saiba, a guerra híbrida não é apenas o uso de informações de jornais, de redes sociais. Existem, inclusive, sanções que vão ser colocadas, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, veja só, a guerra híbrida, considerando, vou pegar aqui, tem um texto aqui do Danúzio Neto, o Danúzio Neto, ele vai falar sobre guerra híbrida, entenda o termo dado por especialista ao conflito da Ucrânia, e vamos relacionar mais diretamente à Ucrânia mesmo, né? Ele vai dizer o seguinte, essa questão da guerra híbrida. O que é guerra híbrida e como se aplica ao conflito da Ucrânia? Um termo recente, guerra híbrida, significa um conflito que engloba uma série de diferentes modos de guerra, incluindo as estratégias mais convencionais até as táticas mais irregulares, como violência, coerção e desordem. Nós vamos ter, a partir dos Estados Unidos, vamos ter essa materialização das guerras híbridas em países como a Ucrânia, e vamos ter em países da América Latina, como é o caso do Brasil, da Bolívia, do Chile e vários outros países. Essa guerra híbrida, ela vai acontecer e ela continua acontecendo. Então, a guerra híbrida, ela é provocada em geral por agentes externos. Os Estados Unidos,
ele faz o seguinte, ele vai usar do seu poderio tecnológico, do seu poderio político, e vai insuflar os grupos que podem, as pessoas, os grupos que podem apoiar a sua ideia. E aí ele vai disseminando a desordem, o conflito. Se você vai perguntar, mas é só os Estados Unidos? Da mesma forma, o país como a Rússia, por exemplo, vai fazer a mesma coisa para atender os seus interesses. É claro, se a OTAN tem um interesse em expandir, a OTAN tem cada vez mais se expandido. Lembre-se, como eu falei no outro vídeo, a maioria dos países que pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vão virar OTAN, que vai pertencer ao bloco defendido pelos Estados Unidos, pelos capitalistas. E a OTAN, ela se expandiu. E ela continua a sua expansão, principalmente por meio das guerras híbridas. É o que os Estados Unidos fazem. E o que é que acontece com a Rússia? A Rússia vai também tentar fazer a sua parte para defender os seus interesses. Isso é natural. Não estou dizendo aqui quem está certo e quem está errado. Até porque, por exemplo, quem está sofrendo de fato com a guerra é quem? A população. Como sempre, em toda guerra, quem sofre de fato é a população. Porque as guerras, você sabe que as guerras são provocadas pelos ricos, pela classe dominante, pelas elites. Quando os interesses estão em jogo, então as guerras são provocadas em geral pelos ricos. A população de fato é quem vai sofrer, quem não tem nada a ver com a história que vai sofrer. Mas o fato é que a guerra existe, a guerra acontece. E não adianta ficar somente levando em consideração informações apenas de um lado. Tá bem? Por exemplo, eu vejo as informações nos grandes jornais, os Estados Unidos é como se colocado como se fosse a pomba da paz. Olha, ele está acima de tudo. Os Estados Unidos não faz nada de mal, ele está acima de tudo. O mal mesmo é o Putin, é a Rússia. Não estou dizendo aqui que a invasão à Ucrânia foi uma coisa correta, mas podemos dizer seguramente que a invasão da Rússia à Ucrânia é resultado dessa expansão também da OTAN, dessa guerra híbrida provocada pelos Estados Unidos. Isso com certeza. Não estou, repito, defendendo o que o Putin faz, nada disso, nem A nem B. Mas é importante que se entenda isso. E aí, em relação às guerras híbridas, nós vamos ter, principalmente, se for considerar as mídias, as redes sociais, nós vamos considerar, por exemplo, os vários telejornais, os jornais online, vão ter informações a partir das agências principais de notícias controladas pelos grandes grupos econômicos. E é claro que os grandes grupos econômicos vão sempre passar as suas ideias, vão sempre passar os seus interesses, inclusive usando o termo-chave, palavras-chave, termos de frase de efeito, como pode dizer, por exemplo, um país, um vizinho não pode invadir o terreno do outro, Então, isso é muito fácil dizer isso, quando você está numa posição contra e quando você está insuflando uma guerra e se colocando como bonzinho, como santo. É o que nós vemos principalmente nos telejornais tradicionais. E quer entender um pouquinho sobre a Rússia, essa questão da Rússia e Ucrânia, da guerra híbrida? Vamos lá então. Aqui ele seleciona alguns pontos mostrando como a guerra híbrida se mostra nessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Por exemplo, desde o início de fevereiro, ataques cibernéticos contra o Ministério da Defesa e duas maiores instituições de créditos, Privatbank e Ocean Bank da Ucrânia, foram registrados. Ocean Bank, Eu estou aqui aportuguesando. O Vladimir Putin ele reconheceu as regiões separatistas da Ucrânia, LPR e DPR, ambas localizadas em Donbás, que faz parte da guerra híbrida. Enquanto não pode exatamente, precisamente ir na guerra diretamente, também faz isso. Mas pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como está acontecendo no momento, A outra coisa, a Alemanha suspendeu a autorização da operação de gasoduto Nord Stream 2. Isso já faz parte, da OTAN, a Alemanha. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu a saída da Rússia do SWIFT, Sistema Internacional de Bancos. Então faz parte da guerra híbrida.
Ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi oferecida a oportunidade de interromper a conexão com a internet na Rússia, cortar o fornecimento de energia e colapsar o sistema ferroviário. Veja aí, esquema de guerra híbrida. As agências de inteligência dos Estados Unidos também ofereceram a Biden opções para um ataque cibernético em larga escala contra a Rússia. Mais um exemplo de guerra híbrida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o G7 concordou com pacotes devastadores de sanções contra a Rússia. Então, lembrando que isso aí tudo faz parte da OTAN. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a Grã-Bretanha está pronta para dar asilo aos funcionários do governo ucraniano e outras figuras de liderança. Mais uma demonstração de guerra híbrida. Além disso, Johnson declarou que o Reino Unido excluirá totalmente bancos russos do sistema financeiro do Reino Unido. Depois, foi imposto o congelamento de ativos contra todos os principais bancos russos no Reino Unido e a Rússia será impedida de aumentar a dívida soberana nos mercados do Reino Unido. Lembrando que a guerra híbrida também trata sobre os métodos mais convencionais, como bombardeios, que estamos vendo atualmente. Então é isso aí. Nós observamos aí a maioria das estratégias aí apontada pelo professor aí, da guerra híbrida, dos meios também não convencionais, vamos ter grande parte aí realizado pela OTAN, pelos Estados Unidos, tem parte da Rússia também, né? Então, para que fique entendendo isso, não vendo apenas um lado como vilão, né? O Putin é o vilão, a Rússia é o vilão. Não sou favorável à invasão, evidentemente, só que não se pode negar a existência da realidade dos fatos, como acontece. Desde o fim da União Soviética, a OTAN tem se expandido e tem tentado isolar a Rússia. E é claro que o país vai fazer a sua parte. E quem vai sofrer com isso, quando se tem uma guerra híbrida, ou uma guerra como nós estamos vendo? A população, os civis, que a maioria não tem nada a ver com a história. Mas do lado do Ocidente, as informações que nós vamos ter sempre são favoráveis aos Estados Unidos e favoráveis à OTAN, colocando a Rússia como o grande inimigo. E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês aí, pessoal, o seguinte. Veja, hoje, inclusive, no Twitter do presidente Xi Jinping, da China, ele retuitou uma imagem muito interessante mostrando quantos países os Estados Unidos invadiu, bombardeou, ok? Muito interessante esse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Observe então o que diz aí, ó. Veja só, China divulga lista, a China divulga lista de países bombardeados pelos Estados Unidos que qualifica de, entre aspas, a verdadeira ameaça ao mundo. Desculpa, a verdadeira ameaça ao mundo. Olha só, aí diz o seguinte: entre os 248, repito, entre os 248 conflitos armados ocorridos entre 1945, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, a 2001, 201 foram iniciados pelos Estados Unidos, representando 81% do número total, destacam os chineses. Ou seja, de 248 conflitos, os Estados Unidos iniciou simplesmente 201 conflitos, utilizando principalmente a estratégia da guerra híbrida. E aí nós vamos ter, por exemplo, aí veja aí a figura. Olha só, nós vamos ter de 1950 a 53, Coreia e China, os Estados Unidos iniciou o conflito. Depois, 1954, Guatemala, a Indonésia em 1958, Cuba, 1959 a 61, quando se teve a Revolução Cubana. Guatemala, 1960,
Congo, 1964. Laos, de 1964 a 73. Vietnã, de 1961 a 73. Camboja, de 69 a 1970. Guatemala, depois de 1967 a 69. Granada, 1983. Líbano, 1983 a 1984. Líbia, 1986. El Salvador, 1980. Nicarágua, 1980. Irã, 1987. E aí vem Panamá, 1989. Iraque, 1991. Kuwait, 1991. Somália, 1993. Bósnia, 1994 a 1995. Sudão, 1998. Afeganistão, 1998. Iugoslávia, 1999. Iêmen, 2002. Iraque, 1991 a 2003. O Iraque, depois de 2003 a 2015. Afeganistão, 2001 a 2015. Paquistão, 2007 a 2015. Somália, 2007, 2008 e 2011. Iêmen, 2009 e 2011. Líbia, 2011 e 2015. E Síria, 2014 e 2015. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos, nessa guerra do Iraque, né, dizendo que, inventando que o Iraque estava com bombas de destruição em massa, e depois foi comprovado que foi tudo mentira. O Colin Powell chegou com um frasquinho ridículo lá para dizer, olha, aqui é a prova que o Iraque está com bomba de destruição em massa, e foi tudo mentira. E o que é que ocorreu? Os Estados Unidos, o governo americano, né, o George W. Bush, simplesmente obrigou que os agentes da Organização das Nações Unidas se retirassem do Iraque para verificar se estava havendo ou não, de fato, produção de bombas e destruição em massa. Obrigou todos a sair, né? Desrespeitou a ONU e invadiu o Iraque. Mas ninguém diz nada sobre isso. Ninguém diz nada. Ninguém diz nada, né? Repito, não estou aqui justificando que um país deve invadir o outro, que a Rússia está correta invadindo a Ucrânia. Eu estou só colocando os fatos, e fatos são fatos. De 248 conflitos iniciados, os Estados Unidos iniciaram simplesmente 201 conflitos. Portanto, se você quiser saber as coisas somente pela mídia do Ocidente, você só vai saber um lado da questão. Essa é a verdadeira história. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, e também comente, dê a sua opinião, compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.